Suas costas doem só de pensar em capinar, e seus joelhos imploram por descanso, só de lembrar das horas a fio agachado nos canteiros. E se eu te dissesse que a sua horta pode ser, não um fardo, mas um refúgio que traz tanto colheita quanto prazer? Hoje, vamos explorar 7 maneiras genialmente simples de tornar seus canteiros o mais convenientes possível. E eu prometo, algumas dessas ideias farão você olhar para o seu quintal com novos olhos. Lembre-se da imagem clássica: um campo interminável de batatas ou fileiras e mais fileiras de canteiros que precisam ser capinadas, com as costas curvadas até o limite. Essa visão está profundamente enraizada em nossa mente. Para muitas gerações, a horta foi sinônimo de trabalho físico árduo. Mas os tempos são outros. A jardinagem moderna não é sobre exaustão, mas sim sobre uma abordagem inteligente. Trata-se de criar um sistema que poupa suas energias e tempo, em vez de drená-los. Então, que tal começarmos a construir a horta dos seus sonhos? Comecemos pelo essencial. O método número 1 que vai, literalmente, mudar a sua forma de ver o cuidado com a horta é a altura correta. Esqueça as horas passadas em posições incômodas. Estamos falando dos canteiros elevados, também conhecidos como canteiros altos. Mas afinal, o que são? A ideia é genialmente simples. Em essência, é uma espécie de caixa ou qualquer estrutura de contenção que você instala diretamente no chão e preenche com terra fértil. A altura pode ser ajustada ao seu gosto, de 20 centímetros até a altura da cintura. Imagine uma mesa de horta personalizada, onde não é preciso se abaixar. A principal vantagem, claro, é a sua saúde e conforto. Ao trabalhar com um canteiro elevado, você quase não precisa curvar as costas. Plantar, capinar, colher, todas essas tarefas se tornam muito mais fáceis. Seus joelhos e sua lombar vão agradecer muito. É a solução ideal não só para jardineiros mais velhos, mas para todos que desejam poupar energia para desfrutar do tempo livre no campo, em vez de apenas trabalhar na horta. Mas a comodidade é apenas o começo. Nesses canteiros, você mesmo cria o solo ideal. Você não precisa mais lutar contra o solo argiloso ou arenoso que porventura veio com seu terreno. Basta adicionar terra de qualidade, composto e os fertilizantes que as plantas precisam. As plantas se desenvolvem de forma excelente nesse solo personalizado, e a sua colheita será visivelmente mais abundante. Há também mais um benefício importante. A terra nos canteiros elevados aquece muito mais rapidamente na primavera. Isso significa que você poderá começar a semear mais cedo que seus vizinhos e ser o primeiro a saborear rabanetes frescos ou hortaliças. Além disso, esses canteiros elevados garantem uma excelente drenagem. As raízes das plantas jamais sofrerão com o encharcamento após chuvas fortes. E não nos esqueçamos da beleza. Canteiros bem definidos e organizados transformam instantaneamente qualquer horta num elemento paisagístico cuidado e elegante. E você pode construí-los com diversos materiais, desde madeira, fibrocimento, metal, tijolos, até módulos plásticos pré-fabricados. A escolha depende apenas do seu gosto e do seu orçamento. Em suma, um canteiro elevado é o seu paraíso particular de jardinagem em miniatura. Prático, produtivo e bonito. O próximo ponto, diretamente ligado ao conforto, é a largura ideal do seu canteiro. Aqui, aplica-se uma regra de ouro que não pode ser quebrada. Você deve conseguir alcançar facilmente o centro do canteiro de qualquer lado, sem ter que se ajoelhar ou pisar na terra. Por que isso é tão crucial? Em primeiro lugar, quando você pisa no solo, você o compacta severamente. O solo compactado é um inimigo para as raízes das plantas. Fica mais difícil para elas respirarem, absorverem água e nutrientes. Consequentemente, as plantas se desenvolvem pior, adoecem com mais frequência e produzem colheitas menores. Isso significa que, cada vez que você se estica para arrancar uma erva daninha e se apoia no chão, você, sem perceber, está prejudicando suas plantações. Em segundo lugar,
É uma questão do seu conforto pessoal e da sua limpeza. Convenhamos, é muito mais agradável trabalhar em um caminho limpo do que se equilibrar na beira do canteiro ou sujar as roupas pisando na terra. Então, qual a largura considerada ideal? Geralmente varia de 70 a 120 centímetros. Para determinar a sua largura perfeita, basta fazer um experimento. Fique no caminho e estique o braço. A distância que você consegue alcançar confortavelmente e sem dificuldade para realizar uma tarefa, como arrancar uma erva daninha, é a metade da largura ideal do seu canteiro. Se o canteiro for acessível pelos dois lados, basta multiplicar essa distância por 2. Se por outro lado, ele estiver encostado a uma cerca ou parede, a largura máxima não deve ultrapassar o comprimento do seu braço esticado. Pode parecer um detalhe insignificante, mas são exatamente esses detalhes que transformam o cuidado rotineiro com a horta de uma obrigação cansativa em uma atividade leve e prazerosa. Você se surpreenderá com a quantidade de tempo e energia que economizará na capina e na colheita, quando não precisar se esticar e fazer malabarismos. A largura bem escolhida é um passo simples, mas incrivelmente eficaz, para ter a horta dos seus sonhos. Agora que já definimos a altura e a largura, vamos falar sobre o que realmente dá forma e caráter aos canteiros. Esta é a terceira forma de tornar a sua horta mais prática, com bordas e delimitações inteligentes. Muitos pensam que as bordas são apenas um elemento decorativo. Sim, delimitações caprichadas de fato deixam a horta mais organizada e atraente. No entanto, seu papel funcional é muito mais importante. Primeiramente, as bordas são como uma fortaleza confiável para seus canteiros. Elas separam claramente a terra cultivada e fértil dos canteiros do espaço dos caminhos. Isso significa que as ervas daninhas dos corredores terão muito mais dificuldade para invadir seus vegetais e temperos. As bordas se tornam uma barreira física no caminho delas, o que reduz significativamente o tempo de capina. Em segundo lugar, as delimitações mantêm o solo precioso no lugar. Sem elas, após cada chuva forte ou rega abundante, a terra inevitavelmente seria levada e cairia nos caminhos. Juntamente com a terra, são levados também os nutrientes tão necessários às suas plantas. Com as bordas, todo o solo fértil e os fertilizantes aplicados permanecem onde devem estar, junto às raízes. O terceiro ponto importante é a conveniência na manutenção. As bordas dos canteiros, reforçadas pelas delimitações, não desmoronam quando você as toca acidentalmente com o pé ou uma ferramenta de jardim. Numa borda resistente, você pode até sentar por um minuto para descansar, ou apoiar uma pequena cesta para ervas daninhas ou colheita. De que materiais podem ser feitas essas maravilhosas delimitações? As opções são muitas. A mais popular e ecológica é, claro, a madeira. Tábuas, caibros, até mesmo costaneiras. Tudo serve. O importante é tratar a madeira com produtos especiais, para que não apodreça com a umidade. Outra opção durável é a chapa de fibrocimento. Ela não apodrece, não teme a umidade e dura décadas. Também se usa metal, tijolo, pedra natural ou delimitações plásticas e metálicas pré-fabricadas, que são simplesmente enterradas no solo. Bordas bem escolhidas são um investimento que se paga muitas vezes. Você gasta tempo e esforço uma vez, e depois, por anos, desfruta de caminhos limpos, capina mínima e um aspecto arrumado e bem cuidado da sua horta. Bom, já organizamos os canteiros, mas e o espaço entre eles? A quarta dica, muitas vezes esquecida, são os caminhos inteligentes. Acredite, o que está entre suas plantações é tão importante quanto o que está dentro delas. Lembre-se da clássica horta depois da chuva: lama, poças, terra escorregadia que gruda nos sapatos e é espalhada por toda a propriedade, e depois para dentro de casa. Não é uma cena muito agradável, certo? E a luta eterna contra a erva daninha que insiste em crescer nas trilhas, sugando tempo e energia.
Caminhos inteligentes resolvem todos esses problemas de uma vez por todas. A principal função deles é garantir acesso limpo e confortável aos canteiros em qualquer clima. Você deve conseguir caminhar tranquilamente até suas plantas, mesmo após uma tempestade, sem sujar os pés. Como devem ser esses caminhos? Primeiramente, devem ser suficientemente largos. A largura mínima confortável é de cerca de 50 a 60 centímetros. Isso é o suficiente para passar livremente. Mas se você planeja usar um carrinho de mão na horta, faça as passagens mais largas, 70 a 80 centímetros, para que ele passe sem dificuldade. Em segundo lugar, eles precisam ser revestidos com algo. E aqui a imaginação não tem limites. A opção mais simples e econômica é fazer o mulching dos caminhos. Para isso, servem serragem, lascas de madeira, grama cortada ou até papelão velho. Essa camada impede o crescimento de ervas daninhas e absorve o excesso de umidade. Uma abordagem mais duradoura e robusta é um revestimento fixo. Você pode cobrir os caminhos com cascalho, brita ou areia. Pode pavimentá-los com blocos de pavimentação, tijolos, rodelas de madeira ou placas de jardim especiais. Sim, isso exigirá um investimento inicial, mas em troca, você terá passagens absolutamente limpas, secas e confortáveis por muitos anos. Imagine, você sai para a horta depois da chuva e sob seus pés há uma pavimentação seca e limpa ou agradáveis lascas de madeira ao toque. Nada de lama, nada de luta contra as ervas daninhas nas trilhas. O cuidado com a horta torna-se imediatamente muito mais prazeroso. Caminhos inteligentes não são um luxo, mas sim um elemento essencial para uma jardinagem confortável e organizada. Chegamos ao quinto segredo, capaz de te poupar um tempo colossal. Trata-se da rega inteligente. Carregar regadores pesados ou desenrolar constantemente uma mangueira longa que insiste em danificar as plantas jovens é um verdadeiro exercício para os mais resistentes. Mas por que fazer isso, se é possível simplificar? Estamos falando de sistemas de rega automática ou semi-automática, e o rei entre eles é o sistema de rega por gotejamento. Talvez soe complexo e caro, mas na verdade, não é. Hoje em dia, o mercado está cheio de kits prontos para rega por gotejamento, fáceis de montar em casa, como um kit de montar. Como funciona? Ao longo dos canteiros, são instalados tubos ou fitas especiais com pequenos orifícios, os gotejadores. A água deles sai lentamente, gota a gota, diretamente na raiz de cada planta. Nada de poças enormes, nenhum desperdício de água e nenhuma crosta seca na superfície do solo. Quais são as principais vantagens? Em primeiro lugar, é uma economia incrível do seu tempo e esforço. Você simplesmente abre uma torneira e toda a sua horta é regada sozinha. E se você adicionar um temporizador simples ao sistema, a rega ligará e desligará automaticamente, de acordo com a programação definida. Você pode viajar tranquilamente por alguns dias, sabendo que suas plantas não ficarão sem água. Em segundo lugar, é uma enorme economia de água. Com a rega tradicional, usando regador ou mangueira, grande parte da água evapora ou escorre. O sistema de gotejamento entrega a umidade pontualmente, direto nas raízes, reduzindo o consumo de água em 50 a 70%. Isso é benéfico tanto para o seu bolso quanto para o meio ambiente. Em terceiro lugar, é benéfico para as próprias plantas. As folhas permanecem secas, o que reduz o risco de doenças fúngicas, como a requeima nos tomates. O solo não fica compactado e permanece solto e arejado. Além disso, pelo sistema de gotejamento, é possível aplicar fertilizantes líquidos que chegarão às plantas junto com a água. Criar um sistema de rega por gotejamento é um dos passos mais inteligentes no caminho para ter uma horta para desfrutar. Você investe um pouco de tempo na instalação uma única vez, e depois, durante toda a estação, desfruta de tempo livre, plantas saudáveis e uma colheita excelente. A sexta técnica, que jardineiros experientes consideram quase mágica, é a mulching. Se você ainda não a utiliza,
Prepare-se para se surpreender com o quão mais fácil a sua vida no jardim pode se tornar. A mulching é, essencialmente, cobrir o solo ao redor das plantas com qualquer material adequado. Quais são os benefícios? Em primeiro lugar, e o mais importante, a mulching é a melhor aliada contra as ervas daninhas. Uma camada densa de material orgânico, com 5 a 10 centímetros de espessura, simplesmente impede que as sementes das ervas daninhas germinem, privando-as de luz. Você se livra praticamente por completo da necessidade de capinar seus canteiros. Imagine só o tempo e a energia que isso vai poupar. Em segundo lugar, a mulching age como um cobertor para o seu solo. Ela protege a terra de ressecar sob o sol escaldante, retendo a umidade preciosa. Isso significa que você precisará regar seus canteiros com muito menos frequência. Ao mesmo tempo, ela protege o solo do superaquecimento no calor e do resfriamento excessivo em noites frias, criando condições ideais para as raízes. Um terceiro grande benefício é que a mulching melhora a estrutura do solo. A cobertura morta orgânica, como grama cortada, palha, serragem ou composto, se decompõe lentamente com o tempo. Minhocas e micro-organismos a processam, transformando-a no mais valioso humus. Seu solo se torna mais solto, fértil e vivo ano após ano, e tudo isso sem o seu esforço direto. Além disso, a mulching protege seus frutos da sujeira. Morangos, abobrinhas e pepinos, que repousam sobre uma camada de palha ou grama limpa, permanecem sempre limpos, mesmo após uma chuva forte. Isso reduz o risco de apodrecimento e melhora a aparência da colheita. Com o que se pode fazer a mulching? Praticamente com qualquer material orgânico. Grama de jardim cortada e ligeiramente seca, palha, feno, casca triturada, lascas de madeira, folhas caídas, agulhas de pinheiro e até mesmo jornais velhos ou papelão. A regra principal é que a camada deve ser espessa o suficiente para não permitir a passagem de luz. A mulching é uma maneira genialmente simples e totalmente ecológica de resolver várias questões de uma só vez. Reduzir a rega, esquecer a capina e melhorar continuamente a fertilidade do solo. É um verdadeiro presente para qualquer um que queira obter o máximo de resultados do seu jardim com o mínimo de esforço. E é aqui que o momento mais interessante acontece. Individualmente, cada uma dessas dicas é excelente, mas a verdadeira magia, a verdadeira mudança de paradigma, acontece quando você as combina. Imagine só por um segundo. Você se aproxima da sua horta elevada, com a largura ideal. Não precisa se curvar até o chão para cuidar dela. A terra não se espalha, graças às bordas firmes e bonitas. Você caminha por um caminho limpo, com mulching, e não pela lama. A rega liga-se sozinha, por temporizador, e sob uma espessa camada de matéria orgânica, quase não há ervas daninhas. Isso já não é uma horta no sentido antigo da palavra. É o seu ecossistema pessoal, prático, quase autônomo, que trabalha para você, e não o contrário. Essa é a grande virada. Estamos mudando a própria filosofia da horta, de uma luta incessante para uma parceria inteligente e prazerosa com a natureza. Tornar os canteiros práticos não é sobre preguiça, mas sim sobre bom senso e respeito pelo seu tempo e saúde. Obrigado por ter assistido a este vídeo até o fim. Se foi útil para você, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder novas ideias para o seu jardim. E que truques você usa para facilitar o cuidado com seus canteiros? Ou qual das nossas dicas você gostaria de experimentar primeiro? Deixe seu comentário abaixo, vamos adorar ler.